Então a gente está vendo esses vários comentários do Lama a respeito desse tema e especificamente desse texto, né, desse sutra, que é o sutra do Prajnaparamita. Na verdade, o sutra que a gente tem por base, ele é o chamado Sutra do Coração, porque ele é o coração do Prajnaparamita. O Prajnaparamita é uma literatura vasta, ela é um ensinamento muito mais amplo que esse. Amplo no sentido assim, de complexidade. Ele tem muito mais abordagens. O texto inicial, o texto original do Prajnaparamita, ele tem 100 mil versos. E a gente tem uma versão aqui que é uma versão condensada, por isso que é chamado o Sutra do Coração. O coração da Prajnaparamita. E aí aqui a gente tem 4 comentários, né? 4 comentários diferentes do Lama, que o Lama fez, o Lama Santin fez, em diferentes momentos e foram transcritos. Né? Depois foram feitos outros, até pretendo, assim, depois que a gente terminar esses 4, de repente pegar algum outro comentário até mais recente para a gente acompanhar. Né? O Lama vai mudando um pouco a linguagem. Né? Teve uma época que ele falava, por exemplo, em ondas. Né? Tem um ensinamento, uma transcrição sobre a motivação. Em vez de falar em bolhas, ele fala em ondas. São ondas de um lago. Porque tem a noção do lago, né, o lago da Anacorcha, onde brota a flor de lótus. E aí ele fala em ondas, é meio estranho, ondas do lago, né? Porque ondas a gente associa ao mar. Mas no caso ali também é porque é como se, quando vai uma pedra assim, elas formam aquelas ondas. Assim. Quando a gente faz onda, tipo você. Como? Então, o lago sai uma das ondas, tipo você. Ah, é? É verdade. Ali eu já não sei o que era lago, o que é esse negócio. E agora não está claro. Aí a gente estava nessa parte sobre a forma e vazio, o vazio é forma. Né? Aí, se vocês quiserem acompanhar também o Sutra na Sadhana, na página 38, aliás, na página 30. Aí, essa parte do vazio é forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade. Não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros nem livres da impureza, nem decrescem e nem crescem. Aí, eu vou pegar esse ponto do nem decrescem nem crescem, depois a gente já vai para uma outra parte que aqui o título foi dado como vacuidade. Né? Aí nem decrescem nem crescem, o comentário que o Lama faz é que eles não evoluem. Né? Os dharmas eles não evoluem, não tem uma evolução. Então essa noção de evolução é bem interessante, assim, porque de modo geral a gente tem uma sensação de evolução. A gente tem uma sensação que o nosso próprio organismo evolui, o nosso eu evolui. É muito difícil a gente conceber uma ideia de não evolução. Mas não quer dizer regressão também. É não evolução e não regressão. Não é um ponto. E esses pontos eles convivem. Não quer dizer que não tem um desenvolvimento, uma transformação. Né? A gente fala em transformação, é muito comum, né? Falar, a gente vê uma obra de arte, por exemplo, sai transformado. Ou tem uma crise de um relacionamento, sai transformado também. Ou tem uma experiência espiritual ou epifânica e a pessoa sai transformada. Então ela tem uma sensação de transformação. Só que junto com essa transformação tem esse estado, que não seria bem um estado, mas que está para além de transformação e não transformação. Quais são os casos de Dharma mesmo, 40 minutos, são todos os fenômenos. Todos, assim. Inclusive desde um objeto palpável até um pensamento, uma sensação, a própria causalidade. Né? Isso é um Dharma também.
Então, tudo que pode ser apreendido pela mente de algum modo é um Dharma. Tudo que a mente... Então, por isso que é interessante sempre que você vai se perguntar o que é iluminação, né? O que é natureza última, né? O que é a mente primordial. Aí sempre que a gente tenta trazer alguma palavra, aquilo não é. Então, tudo que a gente acha que é, não é. Então, é por isso que se diz que é inconcebível. É como se muitos mestres pudessem falar. Não que eles não são autorizados a falar, ou que eles não saibam falar. É só porque qualquer palavra que eles forem dizer, ela já transformou em conceito. Então a linguagem ela não alcança. A própria noção de iluminação ela não alcança. Então o que os mestres fazem é o quê? Eles apontam. Eles estão o tempo todo apontando. Eles apontam possibilidades, eles apontam direções. Então eles nos convidam a praticar e olhar na mesma direção. Aí, a partir das diferentes abordagens, vão surgir diferentes caminhos também. Né? Então existe o caminho que é chamado caminho compassivo, né? Ou o caminho, tem um outro nome que eu uso que eu gosto muito, que é instrução piedosa. Né? Então tem essa instrução piedosa, que é aquela assim que a gente vai passo a passo. Então, agora, onde você está? Eu estou sofrendo. Então tá, interessante. A gente está falando do Dalai Lama agora há pouco. Né? O Lama Santen diz assim, a sua santidade do Dalai Lama ele é a emanação de Chenrezig, ele é a emanação do Buda da Compaixão. O Buda da Compaixão é aquele que pega onde a gente está. A gente está cheio de confusão, cheio de problema, não sabe para onde olhar, não sabe para quem gritar. O Dalai Lama diz, ok, eu aceito os seus problemas, venha, vamos junto. Ele não diz assim, não, primeiro melhora essa parte, para de ter neurose com isso, diminui isso aí, medita um pouco. Né? Então tem essa abordagem aqui. Como? Chenrezig é... Chenrezig também é chamado... É o Buda da Compaixão. Qual é a cor mesmo? Ele não estaria dentro das 5 sabedorias, mas ele poderia, ele está mais associado, por exemplo, para um tipo de abordagem, ele estaria associado ao Buda azul, né, que é a sabedoria do espelho, que é ver o outro no mundo dele. Mas ele não é bem isso, né? O Buda da Compaixão ele poderia ser assim, ele é todas as sabedorias juntas também, porque eu só consigo entender o outro no mundo dele se eu estou agindo com todas as sabedorias. Se eu estiver agindo com uma só, eu estou limitado ainda. Porque se eu só vir o outro no mundo dele, mas eu não tiver a sabedoria da igualdade, né, que entende o outro e eu como sendo da mesma, indissociáveis, né, da mesma natureza, eu não vejo com a sabedoria discriminativa, que é dar uma estrutura, entender que existe o sofrimento, existem as causas do sofrimento, existe a cessação do sofrimento, existe a vida humana preciosa, entender isso como uma estrutura. Se eu não entender que as ações negativas produzem resultados negativos, e aí eu posso impedir o outro de produzir ações negativas, se eu não entender isso tudo, entender a sabedoria transcendente, que está para além das identidades, aí a compaixão ela é limitada. Né? Então a compaixão ela sempre... a gente poderia dizer assim, é uma inteligência. Né? É uma inteligência que a gente acessa. Ele tem uma imagem de divindade? Existe um corpo, né, que é associado a ele, que é aquele corpo de 4 braços, assim, ou de 1000 braços. Então tem 2 versões, tem ele 4 braços, que é antes da queda, assim. Aí depois 1000 braços, e queda é um modo de dizer, assim, né? Que tem essa história bonita de Chenrezig, que ele teria feito um voto de beneficiar, tirar todos os seres da roda da vida, todos os seres do samsara, tirar todos, assim, pacificar e iluminar todos. Daí ele foi lá trabalhando um por um, assim. Aí chegou num determinado momento, ele tinha feito assim uma vastidão comensurável de seres. Aí ele olhou para trás, estava tudo igual. Os seres estavam fazendo as mesmas coisas, envoltos nos mesmos problemas. Né? Aí o Lama brinca que é um pouco a imagem da diarista, assim, né? Que vai na casa, limpa tudo,
Aí no outro dia tá igual, assim, as pessoas sujam igual, as crianças sujam igual, igual. Né? Então, ou a pessoa no centro espírita que dá o passe, assim, aí a pessoa vai lá, é preciso estar toda encalacrada, assim, aí vai lá dar um passe, né? A pessoa fica bem. Aí ela vai e continua fazendo as mesmas coisas. Né? Porque tem uma semente, uma estrutura interna que ela olha para as aparências e conecta do mesmo jeito, assim, né? Então ela continua fazendo igual. Né? Então a sensação de Tinesiga é que ele precisava fazer esforço. Aí ele trabalhava, e os seres continuavam iguais. Né? Daí ele teve um arrependimento, assim, ele chorou. Né? Ele disse, eu não tenho como fazer isso. Daí a tristeza dele foi tão grande que se diz que ele explodiu em 1000 pedaços. E aí chegou o Buda Amitabha, sabedoria, o Buda da luz infinita, né, que é representado na sabedoria da vermelha, né, sabedoria discriminativa. E ele olhou para Tinesiga e disse assim: você não cumpriu o seu voto, né? Refaça os seus votos. Daí ele juntou os pedaços de Tinesiga. Aí ele ficou com 1000 braços, antes ele tinha 4, né? Ele ficou com 1000 braços e 11 cabeças. Então seria isso. Assim, esses 1000 braços representam o quê? Ações infinitas dos Budas em todas as direções. Então quando tem, por exemplo, o Lama Santen agindo para nosso benefício, né, para benefício dos seres, ele está ali acolhendo, sustentando amorosamente, isso é Tinesiga. Então, a Tinesiga agindo por meio do Lama Santen. Ou Sua Santidade do Dalai Lama. É Tinesiga Avalokitesvara, que é outro nome de Tinesiga, né, em sânscrito e tibetano. É agindo para benefício dos seres, né, agindo por meio de Sua Santidade do Dalai Lama. Então, esses 1000 braços, lá no Templo em Viamão, vocês veem, né? 1000 braços, um olho na palma de cada mão, assim, cada braço. Esse olho é como se tivesse um olho em cada lugar. Então, eu gosto de ver assim também, quando nós estamos no nosso mundo, no nosso trabalho, nosso relacionamento, família, o lugar onde a gente está, o estudo que a gente está fazendo, onde a gente está praticando, está vivendo, né, a gente pode transformar aquilo num local de prática. E ao fazer isso, é Tinesiga agindo por nós. Porque é mais um braço, assim, é mais um olho. É como se ele viesse por dentro de nós e olhasse. Então esse ambiente assim, que a gente acha que é horrível, que a gente quer ir embora, a gente não aguenta mais, quer fazer um retiro, porque não aguenta mais estar lá. Mas aí vem Tinesiga e diz, não, do jeito que as coisas estão, exatamente assim, com todos os problemas, tudo meio torto, isso é um prato perfeito, assim, maravilhoso para a ação dos Budas. Para explodir. Não para explodir, para iluminar, né? Dalai Lama é um título, porque ele é lama. Ele é um ou ele é um lama. Dalai Lama, ou ele é um lama. Ele é considerado um lama. É um lama. Esse Dalai seria assim, o mais superior, né, dos lamas. Superior no sentido de uma visão vasta, assim. Tanto isso é verdade que ele está em todos os âmbitos. Né? Ele dialoga entre os vários budismos, né, tem várias linhagens. Ele é, apesar de ele ser Yelupa, ele é considerado o patrono, o mestre de todas as linhagens. As linhagens aceitam ele como seu mestre. Assim. Então ele é originalmente da linhagem Gelupa, mas ele está em todas as linhagens. Então ele é E aquele que ouve os sons do mundo é o mesmo. também? Tinesiga Avalokitesvara. É o mesmo. Ele vê a televisão e ouve. Isso, é uma visão. Devia ter uma de ouvido. Ver de só o olho, né? O ouvido. Eu acho muito inspirador, assim. Eu acho que é o que mais me lembra, assim, da prática em todos os momentos, assim, tá? Eu entro em contato com qualquer situação, assim, tipo, eu lembro do Lama falando sobre esse Buda e tipo, me inspira
tentar ouvir, simplesmente ouvir, para ver como ajudar, mas mais que nada tentar ouvir para entender aquele mundo. Assim, né? Pois é, no cotidiano, sobre diversidades e lucidez, que a gente conecta a força da linhagem, assim, há uma visualização que nos lembraria, ou algum deles. Eu diria assim, talvez a principal visualização que a gente pode fazer é visualizar o ser ou os seres que estão envolvidos na situação onde a gente está, visualizar eles já em uma situação melhor. Não prender eles naquela situação. Porque se a gente olha e diz assim, bom, eles não têm jeito, eles estão fadados a ficar assim para sempre, aí a gente prende, né? Aí se a gente olha assim, não, eles têm qualidades, eles podem superar os seus próprios obstáculos, eu posso fazer o meu melhor, que é um pouco isso do escutar, assim, eu não atrapalho, eu escuto o que está acontecendo naquele ambiente. Por diversas circunstâncias também, não só pelos seres. Assim, às vezes as circunstâncias que tu estás que são desafiadoras e tal. Aí tu transcende e pensa vai no Paranita, né? Continua. Mas até antes do Paranita, só escuta, né? Escuta o que está acontecendo ali, né? Porque o que os seres estão dizendo é muito rico, né? Porque eles têm a riqueza da vida deles, né? Então, se a gente consegue tentar entender o mundo deles através do olho deles, a gente, sem pensar no Prajnaparamita, a gente está agindo com o Prajnaparamita. Porque a gente está se desprendendo do nosso... A consciência da vacuidade, da tranquilidade, para segurar a onda, né? Para passar os processos. Sim. Eu pergunto se tem alguma... Neste momento, tem alguma... Além dessa retomada de consciência, assim, alguma visualização, tipo um vermelho no coração, tipo algum Buda, o Lama. Tu pode lembrar do mantra, né? Do mantra de Chenezig também, né? Esse que a gente fez antes. Om Mani Padme Hum. Dá pra fazer mentalmente, assim. Esse eu perguntar também. É o mantra de Chenezig. E tem o do Dalai Lama, né? Que é o... Que é o Irauê. Aquele ali é a prece de longa vida, né? Isso. Mas aquilo não é um mantra, aquilo é uma prece de longa vida. Específico para isso. Tá. E aí o mantra é esse aí, né? Então tá naquela situação... O Lama diz assim, se a gente vê um casal assim, super apaixonado, a gente faz Om Mani Padme Hum. Se a gente vê um casal brigando, Om Mani Padme Hum. A gente vê um animal assim também, Om Mani Padme Hum. Se a gente vê alguém que nos atrai, assim, a gente quer estar perto, Om Mani Padme Hum. Ou seja, nada é fonte de refúgio. Nada a gente deveria refutar e também não se agarrar e querer ir atrás. Esse Om Mani Padme Hum seria assim, eu aspiro que aquele ser seja feliz, supere o sofrimento, supere todo o karma, tenha lucidez, onde ele estiver, com a cara que ele tiver. Não vou querer modificar, não vou querer me aliar a ele, assim, me aliar no sentido, me aliar na roda da vida, né? Eu posso me aliar para trazer benefícios, sim, né? Mas para me aliar, para ser arrastado por uma bolha, aquilo já não seria o caso. Né? Mas o mantra ele é muito poderoso. A gente pode trazer o mantra assim. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Pe. Aí não precisa nem sair do lugar, né? A gente fica lá. Eu estou desafiado na sala de aula agora. Né? Quero ver umas criaturas assim que... Onde é que está o Dharma? Eu olho assim. Tem uma hora que parar assim e fazer. Por isso que o bom de estudar é isso também, né? A gente lembra dessas coisas. Assim. Próxima vez que encontrar aquela turma lá, eu vou botar um quadro do Chenezig na parede. Assim, né? Eles vão perguntar o que é isso? Nada. É o meu super-herói. Eu posso botar o Chenezig e pôr uma faixa na cabeça. Assim. Uma cueca por cima das calças, assim, né? Parece um super-herói. Como? E uma capa. E uma capa, né? Mas tudo isso começou do eles não evoluem. Então o comentário do Lama foi esse. Nem decresce, nem cresce, eles não evoluem. Isso está relacionado à física quântica também. Ele vai trazer essa analogia com a física quântica. Uma partícula está em um ponto e ela surge depois em um outro ponto, mas ela não faz uma trajetória para se deslocar.
Esse é o sentido profundo da noção de salto quântico. A partícula tem uma forma e depois aparece com outra forma. Dá um salto sem nenhuma explicação do que acontece no período do salto. Salto é modo de dizer, né? Porque se fosse salto a gente pensaria, então saltou, eu estou vendo a trajetória do salto. Nem salto é, né? Aquilo é assim, né? Também não tem nenhuma relação causal entre o que aconteceu aqui e ali. Simplesmente desaparece de uma forma e surge em outra. Isso quando não aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Também tem essas experiências da física quântica. Né? Ver a mesma partícula em dois lugares ao mesmo tempo. Então a gente modifica uma partícula aqui, aquela parece que é uma outra partícula, mas é a mesma, ela modifica junto. Então é estranho. Isso acontece por causa da coemergência. Olhamos um dia de um jeito e outro dia vemos de outro jeito. Epa, aquilo era de um jeito e agora é de outro. Mas como foi essa trajetória? Não tem trajetória, porque a forma como as coisas se apresentam não são fora e nem tem evoluções. Elas são e depois são de outro jeito. Isso a física quântica vê o aspecto nano, né, o aspecto micro. Mas muitas vezes eles não aceitam assim que, por exemplo, se a gente for ver nossa própria mente, né? É muito estranho que num dia a gente ame alguém e no outro dia a gente odeia. E depois a gente volta a amar. Aquilo é estranho, né? Mas um dia a gente adora tal coisa, no outro dia a gente não quer ver perto, assim. Um objeto, uma comida. Não precisa nem passar de um dia para outro, às vezes da mesma hora, assim. Eu acho bonito de ver assim, que mesmo a raiva, né, ela precisa ser sustentada. A raiva, ela precisa... A gente tem que estar lembrando da mágoa, lembrando que a pessoa fez tal coisa. Ah, não, ela merece que eu não fale com ela. Eu lembro que uma vez, agenda de adolescente, assim, eu tinha... Não faz muito tempo, assim, eu fui resgatar uns cadernos meus antigos, assim. Aí tinha uma agenda, assim, que eu disse que naquele dia eu tinha brigado com tal pessoa, assim, eu não ia mais falar com ele. Eu anotei, precisa anotar, né? Vai que eu esqueço, né? Eu começo a falar com a pessoa, aí não tem problema, né? Aí o Lama conta também desses casos, assim, dos... Não sei como é que chama, né? Não é carcereiro, mas os que cuidam, assim, dos adolescentes na fase, né? Agora a Fundação Casa, não sei que nome que está agora, que era a FEBEM, virou fase, depois acho que agora é Casa, a Fundação Casa. Aí que eles têm umas carinhas assim, parecem nossos filhos, assim. Aí diz que lá pelas tantas eles se comovem tanto com as criaturinhas que eles têm que pegar a ficha, assim, pra saber por que eles foram ali. Pra lembrar que eles têm que ser duros com eles, né? Aquilo é comovente, né? Dói, assim. Como se fosse... O ser, ele precisa estar naquele ponto, daquele nascimento. Isso a gente faz com a gente mesmo. A gente, às vezes, não consegue se ver. Então, mesmo o Metta Bhavana, que é super recomendado a gente fazer com a gente mesmo, é difícil a gente fazer com a gente mesmo. Né? Porque a gente não consegue se ver numa condição livre. A gente pensa, não, eu sou essa coisa pobre coitada, ou eu sou essa coisa maravilhosa, ou eu sou... Essa situação de liberdade parece um pouco estranha, assim. Que é um pouco essa coisa de não evoluir, né? Não evoluir e não evoluir também, né? É algo que acontece aqui, e agora, cada momento, a cada instante. Né? Isso quer dizer que todo momento é único, né? Ou seja, é totalmente independente um instante do outro, né? Isso. Como, por exemplo, o carvão, ele dá a entender que ele passa pelo processo de transforma de brasa e depois cinza. Na verdade, carvão é carvão, cinza é cinza. É coisa independente. A gente sempre mantém na mente, né? Igual aquele exemplo da carroça que foi lido anteriormente, né? Que é o exemplo clássico, né, que o Buda traz, né? Se falta uma roda na carroça, a gente diz, tem uma carroça que falta uma roda. A gente não vê que é uma outra coisa. A gente, se não tem um nome para dar para aquilo, a gente diz, bom, continua sendo carroça, mas falta uma roda. Ou faltam todas as rodas. Ou sei lá. Né? Aí a nossa mente continua querendo dar um nome para as coisas. Né? Isso é... A gente só não sabe operar com referenciais. Com referenciais. A gente busca
Parecido com o que isso? Parecido com que. Até nessas línguas mais antigas não tem uma designação para mente, né? Tem designação para estados específicos de mente, né? Tem um paralelo com esse tipo o nosso vocabulário a gente generaliza, né? Como mente, né? Todos os estados mentais, todos os tipos de pensamento, minha mente, né? Mas a gente vê por essas línguas mais antigas que não é cada estado, não. Sim. Mas esse exemplo, né? Como a gente não tem outras denominações, assim, a gente não tem um nome para carroça sem roda, a gente chama de carroça, né? Como a gente não tem outras palavras específicas para determinados estados, né? Por mais que, bem como comentaste, seja completamente diferente. E essa era na dimensão absoluta, né? Porque o Sutra ali, quando fala que não existia, isso não existia, foi uma dimensão absoluta. Porque na relativa, essas coisas elas operam. Acontecem, tem a dependência, né? Uma coisa gera a outra. Vai pegar a brasa pensando que é carvão, né? Não dá um problema, né? Então tem essa coisa, essas duas verdades aí que a gente se atrapalha. Elas estão unidas, né? Mas aí, do mesmo modo, nós temos essa liberdade, porque as coisas são inseparáveis de nós. Nós surgimos de um jeito e as coisas surgem de certo jeito. Surgindo de outro jeito, as coisas também vão surgir de outro jeito. Mantendo as paisagens e os pressupostos todos direitinhos, a causalidade ocorre. Os objetos são externos, tudo funciona. Mas a explicação profunda das coisas é que através de causa e efeito não vamos conseguir nenhuma explicação final das coisas. Não quer dizer que não vai ter explicação. Não tem uma explicação final. Porque assim, se a gente mantém tudo direitinho, por exemplo, o exemplo que o Zonza Rinpoche usa bastante, né? Que é para fritar um ovo. A gente tem toda uma série de... Ele usa para explicar o karma, né? A gente tem uma série de elementos, né? Tem a frigideira, tem o óleo, tem o fogo, tem o ovo. Então a gente dá um início para aquilo, tem uma causalidade. A gente sabe que se colocar tudo isso em ação, o ovo vai... Mas e se no meio desse processo acontece qualquer coisa, assim, meio mágica? Pode acontecer, né? A gente não pode não esperar que vai quebrar o ovo e quebra fora da frigideira, por exemplo. Ou que vai ligar o gás e não tem gás. Ou que o fogo sobe demais, ou que o óleo está estragado, está queimado, tá... Muita coisa, a gente não prevê isso. A gente pensa, não, causalidade é assim. Aí se alguma coisa sai, a gente dá uma entortada. Então é isso que ele está dizendo. Então não tem uma explicação final, né? Causa e efeito opera. Mas causa e efeito só diz respeito a se as coisas estão exatamente daquele jeito. Se estiverem um pouquinho fora, o efeito é diferente. Então, uma outra coisa causa outra coisa. A gente nem sempre prevê aquilo. Nós encontramos um sistema ambíguo na linguagem quântica. Niels Bohr diz que os sistemas desse tipo têm uma inconsistência interna, porque existe uma variável a mais que não está sendo considerada. Por isso, nunca conseguimos uma explicação final. Então, quando essa variável muda, temos resultados que vamos chamar de ambíguos. Eu tinha um resultado, agora estou obtendo outro, e já não sei o que é que mudou. Ou seja, mudou uma variável que não estou considerando. Então, os sistemas causais não têm dentro deles a não causalidade. Só que a não causalidade opera, e quando ela opera, o resultado é ambíguo. Por exemplo, um trem andando num trilho, mas não está previsto no sistema férreo que vem alguém, puxa uma alavanca e desloca o trem de uma linha férrea para outra. A causalidade seria o trem andar sempre naquela linha. A coemergência é a lei. A coemergência é a vacuidade, é a compreensão. Mas para entendermos melhor a vacuidade, entendemos a coemergência. Nem decresce e nem cresce significa isso. Causa e efeito, nem decresce e nem cresce. Aí tem uma quarta parte aqui desse comentário que chama vacuidade. Então essa parte é muito importante. Chenezig, então de novo Chenezig, vai expressar o que seria o grande ceticismo budista, em contradição com a ciência. Por exemplo, a ciência acredita que as coisas, no fundo, são regidas por leis universais, que as leis estão lá, em algum lugar, atuando. Sua Santidade o Dalai Lama diz:
Os cientistas são crentes e nós budistas somos céticos. Ou seja, não confiem nos cientistas, eles são crentes, eles acreditam nas suas teorias. Mas a cada vez que as teorias mudam, os mundos mudam. Mas eles só veem o mundo de certo jeito. Depois muda e muda todo mundo de novo. Aí a sequência no texto, ali no Sutra mesmo, portanto, Shariputra, a vacuidade não tem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental e nem consciência. Aí o comentário do Lama. Chenizig está descrevendo a vacuidade, mas não pense que ele está se referindo à afirmação de que as coisas não existem. Muitas pessoas olham essa parte como a negação de todas as coisas. Não é isso. Dentro da vacuidade, não existe aquilo que estamos vendo como estamos vendo. Não quer dizer que não existe, quer dizer que dentro da vacuidade não existe. Tudo aquilo que estamos olhando é construído pela luminosidade. Não é que aquilo não exista. Mas originalmente, dentro da vacuidade, não havia aquilo. Nós construímos depois. E é isso que ele está dizendo. Então não tem forma, nem sensação, nem percepção. Tudo isso surge depois. Forma, sensação, percepção, formação mental e consciência são os 5 skandhas, né? Então, e a partir dos 12 elos também, a mesma coisa, a gente vê direitinho. Avidya, Sanskara, Vijnana, Namarupa, Shadayatana, vai indo direitinho. Aquilo não tem, na vacuidade não tem. Aquilo surge depois. Aí no texto, no Sutra, não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não tem aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Não tem os elementos de consciências relacionadas aos olhos e aos demais sentidos físicos, e não tem mente ou elemento de consciência da mente. Então, ele está dizendo aqui o comentário do Lama. Ou seja, não tem aparência dos olhos, né? Não tem os objetos dos ouvidos, o som, não tem os objetos do olfato, o cheiro, os objetos do paladar, sabor, os objetos do tato e nem os objetos da mente, que são os objetos abstratos, né? Na vacuidade original, não tem também os elementos de consciência relacionadas a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Tudo isso surge depois. Essa mente seria Namparkshepa, que é Vijnana em sânscrito. Então, Vijnana em sânscrito, Namparkshepa em tibetano. Que é, se vocês olharem no Sutra, nessa parte não tem os elementos de consciência relacionados aos olhos, e em cima em tibetano está escrito Namparkshepa. Seria Vijnana. Jnana é consciência, e Vijnana é consciência dual. Então Namparkshepa também tem essa Jnana. Só Jnana é consciência, e Vijnana é consciência dual. O Vi está relacionado a essa dualidade. Então é consciência limitada, consciência do mundo. Está se referindo ao aspecto condicionado que surge do primeiro dos 12 elos. Então, Avidya, Sanskara, Vijnana, surge do primeiro. Tudo surge de Avidya. Avidya é essa separatividade. E Vijnana é uma consciência de dualidade, porque a gente tem consciência do mundo. Isso é muito estranho. A gente não tem linguagem para falar diferente disso. A gente continua tendo a sensação de que o mundo está em algum lugar e eu tenho consciência. Por exemplo, se eu encosto uma coisa quente, eu tenho consciência do tato que a coisa está quente. Eu atribuo o quente à chapa que está ali, né? À brasa. Eu atribuo o quente àquilo. Mas o quente só é quente no encontro de algo que reconhece aquilo como quente. É possível que, se eu encosto numa outra coisa, num monstro, sei lá, num gigante que não sente o calor, né? Ou dependendo da sensibilidade que tem, ele não vai sentir o quente daquilo. A gente encosta, ou num faquir, né? O faquir caminha nas brasas, assim. A mente dele não está sentindo calor naquilo, ela está... Então, mesmo o quente, o frio, a gente atribui... Então, a gente chama isso de consciência, ou seja, eu estou consciente de que eu estou com fome, eu estou consciente de que eu estou com dor, eu estou com sono, eu estou... o que for, né? Aí a gente tem uma sensação que eu estou consciente, eu tenho uma consciência. Então essa dualidade é o nascimento da identidade também.
A nossa mente essa situação do Sutra, como tem consciência, percepção, ódio, tudo, tem uma lógica muito forte dentro disso aí, né? Que antes surgia a Vijnana, que é a consciência dual, né, a vacuidade. Então, se tivesse nariz, percepção, ouvido, enfim, estaria na dualidade. Né? Por isso que não há, porque na vacuidade não há dualidade. Sim, É isso, pode ser até relativamente fácil de entender intelectualmente. Né? Agora a questão é a gente olhar para isso, pegar e ver isso. Aí ele vai dizer ali, ainda no Sutra, né? Não tem ignorância, nem extinção da ignorância, que são os 12 elos. Né? Não tem ignorância e extinção da ignorância. Aí também não tem samskara e extinção de samskara. Não tem vijnana e extinção de vijnana. Né? Todos os elos subsequentes até velhice e morte, que é o último elo, o 12º. Né? E também não tem extinção de velhice e morte. Dizer que não tem velhice e morte não quer dizer assim, tá, então a velhice e morte se extinguiu. Não, é que ela não tem e não tem. É meio estranho isso, assim, mas é isso. Acho que também é importante essa leitura do Sutra, porque ele fala assim, na vacuidade. Né? Essas coisas, na vacuidade. Na vacuidade, não existe só vacuidade. Sim, sim. Mas na realidade relativa, transitória, existe as experiências. Exatamente. Na realidade está sempre discorrendo a esse ponto, não é? Quem está sempre discorrendo? Todo o Prajnaparamita tem sempre citando todas as manifestações de sentido, tudo para desconstruir a realidade absoluta em relação à relativa. Ele está desconstruindo, mas ele também está dizendo, ele fala que a forma é vazio, mas ele também fala que o vazio é forma. Ou seja, está meio implícito ali a luminosidade. A gente às vezes lê o Sutta do coração, do Prajnaparamita, só como vacuidade, né? Ou seja, está só desconstruindo. Mas ele também fala, forma, vazio é forma, ou seja, do vazio brota a forma. Então ele também está falando de luminosidade, mesmo que não esteja tão explícito ali. Ou seja, há os momentos da vida humana preciosa, né? Então, essa realidade transitória ela também tem... Mas não só da vida humana preciosa, né? Toda a realidade ela surge pela luminosidade. Né? Todas as aparências, todos os dharmas. Então não tem dharma que não surja da luminosidade, mas não tem dharma que não seja vazio também. Eles estão juntos. Né? Não tem um dharma absoluto, esse não é vazio. Ou não tem um dharma que diz ele é só luminoso, por exemplo, ou ele existe por si mesmo. Então ele não existe e não existe também. As duas realidades elas estão juntas. Aí o comentário do Lama dessa parte, dos 12 elos, né, está dizendo que não tem ignorância, que é a avidya. Em tibetano é marigpa. Aí dá para ver ali também na transliteração de tibetano tem um marigpa me. O me quer dizer que não tem. Né? Marigpa me. Marigpa sepa me pa ne. Gashi me. Gashi se pe partuyam me to. Esse me também é uma negação. Então, marigpa, obscurecimento da lucidez. E a rigpa é a lucidez. Então, rigpa é o obscurecimento da lucidez. Rigpa é a lucidez. E rigpa é o obscurecimento. Mas não tem esse obscurecimento. Não quer dizer que não tem também. É mais complicado. Ou seja, na origem de tudo, na vacuidade, né, não há ignorância, nem a extinção da ignorância. A extinção da ignorância seria marigpa sepa me panena. Nem a extinção disso. Não há essa categoria. Nem a ignorância, nem a extinção da ignorância, relacionada ao primeiro dos 12 elos. E continua até a velhice e morte e a extinção da velhice e morte, que é o 12º elo. Aí depois na sequência. Do mesmo modo, não há sofrimento, ou origem do sofrimento, ou extinção do sofrimento, e nem caminho. Então ele está falando das 4 nobres verdades. Né? Não tem dukkha, não tem origem de dukkha, não tem extinção de dukkha
e não tem o caminho que leva à extinção de dukkha. Aí a gente pensa, tá, então por que eu vou estudar os 12 vou estudar os 4 nomes de verdade, se não tem, né? Mas ao mesmo tempo, é isso, na situação relativa, na situação condicionada, a gente precisa estudar. A gente precisa olhar, ler, entender o sofrimento. Né? Então, eu estava lendo, eu tinha dado uma parada e retomei a leitura nesses dias, Além do Materialismo Espiritual, do Trungpa, né? E aí depois de destruir todo o materialismo espiritual, assim, ele passa boa parte do livro fazendo isso, aí ele começa a falar das 4 nobres verdades, ele fala desses ensinamentos. Né? E aí em algum momento, aí, sempre no final de cada capítulo tem perguntas. Pessoas da plateia que fizeram perguntas e tem as respostas. Né? E aí tem uma pergunta assim que a pessoa faz, então se eu entender isso, eu vou me liberar disso? Aí ele diz, não vamos pensar em liberação ainda. Vamos primeiro entender onde nós estamos presos. Então não precisa pensar que isso é um objetivo, eu vou entender que daí eu vou me liberar. Se eu entender onde eu estou preso, aquilo é um grande passo. Porque de modo geral a gente não entende. A gente não entende a nossa prisão, a gente age como se aquilo fosse liberdade. A gente não entende que a gente está sujeito a impulsos, sujeito a karmas, sujeito a... Né? Exatamente, porque não entender não resolve, exatamente porque a gente está sujeito a impulsos karmas, tem que ter domínio sobre ele. Não tem esse domínio. Mas é um grande passo a gente entender, escrutinar aquilo. Né? Então, isso é um método. Né? Eu vejo o Lama Santen trazendo um método mais direto, assim, para a gente olhar mais adiante. Mas eu acho bom, eu acho bem útil esse método de olhar o sofrimento também. As duas coisas eu acho boas. Né? Olhar dukkha, olhar assim, onde está... Dukkha seria assim, eu estou indo atrás de alguma coisa que me parece maravilhosa, mas eu preciso lembrar que em algum momento aquilo vai me pregar uma peça. Aquilo não vai ser maravilhoso para sempre. Então, ter isso em mente é um pouco o entendimento de dukkha. Que é o estudo também que o João Marcelo faz no sexto, né, das 4 nobres verdades. Então, entender dukkha é maravilhoso, super útil. Mas eu também acho maravilhosa a abordagem que o Lama traz, assim, ele nos coloca lá em cima. Ou seja, na vacuidade não há o sofrimento, não há também a extinção do sofrimento. Não quer dizer assim, então o sofrimento se extinguiu só porque eu li isso. Né? Não, mas não tem extinção do sofrimento. E também não tem a origem, a causa do sofrimento. Né? Que a causa do sofrimento é essa separatividade, são os 12 elos, mas não tem isso. Qual é a visão do Lama Padma Santo? Essa que tu está dando? Ele procura abordar de várias formas, né? Mas eu tenho visto ele trazer essa abordagem que vai mais na direção como é que eu posso dizer, da iluminação do ego, ou da iluminação do eu que está sujeito ao sofrimento. Né? Ele não fala tanto do karma ou do sofrimento, estamos... ultimamente ele não tem falado tanto, né? Ele tem falado mais de um aspecto transcendente, né? A transcendência desse karma, a transcendência, tanto que ele fala assim, a gente poderia dar calote no karma, assim, não precisa pagar o karma. Se cobrarem de você, você diz, não fui eu. Aí se tem alguma coisa para pagar, você tem que ser preso, torturado, tudo bem, aceita a tortura, aceita a prisão, mas não fui eu. Então, como assim, negando, superando? É porque o que acontece? Naquele momento era um outro eu. Né? Então, se eu disser que fui eu estou dando solidez ao eu. Dando solidez a alguém que está lá naquele ponto, aí chegou até agora, ele se sente culpado. Aí eu solidifico aquele eu. Aí eu tenho que pagar aquilo. Se a outra pessoa acha que eu tenho que pagar, eu pago, não tem problema. Eu não vou ficar assim, não sou eu, mas eu também não quero pagar. Não, tudo bem, eu vou lá, vou preso, faço o que tem que fazer, mas não fui eu. Vocês, por favor... Aquilo é uma liberação. Assim, né? É um pouco complicado, né? Porque dizer que não fui eu é fácil, né? Agora, dizer que não fui eu e fazer o que é um pouco tem essa historinha do Zen, assim, tem uma historinha que é parecida que aconteceu, não lembro se foi com o Buda ou com um discípulo do Buda. Mas tem uma história também de um monge, eu só lembro de um monge Zen, assim,
que lá pelas tantas chega uma mulher grávida e diz que o filho é do monge. E daí ela tem o filho e ela não tá grávida, ela já tá com o filho, né? Ela diz, esse filho é seu, e dá pra ele. Assim. Daí ele, tá bom. Ele vai lá e cria o filho cresce, dá comida pro filho e tal. Aí passam uns anos, a mulher vem em busca de valor, esse filho não é seu, esse filho é meu. Pega o filho e vai, tá bom. Daí ele segue, assim. Ou seja, ele não vai ficar dizendo, não, o filho não é meu, eu fiz uns votos, jamais eu faria isso. Ele aceita, né? Então, esse aceitar, ele é um ponto interessante, né? É uma prática interessante. Então, ele aceita, ele não tem fixação nenhuma, aí ele não se apega ao filho também. O filho vai embora e tá bom, tchauzinho. Se precisar, eu tô aqui, a gente pode meditar junto um dia, né? A gente pode falar isso. Aí ele fica lá. Essa é uma historinha zen. A história do Buda é um pouco diferente, né? Eu não lembro os detalhes, assim, mas tinha uma mulher que começou a se aproximar do Buda, assim. E as pessoas começaram a achar estranho, ela se aproximava, e ela achava o Buda interessante, assim. Aí lá pelas tantas ela engravida e diz que o pai é o Buda, assim. Aí eu não lembro bem como ele resolve a situação, né? Não é igual do Zen, assim, né? Ele aceita, ele dá uma volta, assim, ele escapa, né? Ele escapou. Não, tô brincando. Mas ele faz alguma coisa para a mente dela mudar também. Para ela ver também que o que ela estava fazendo era insidioso, assim, porque ela não estava usando da verdade, né? Não estava usando da verdade. Mas isso, vamos ao texto. A gente poderia em algum momento falar sobre os 5 escândalos, assim, porque acho que é um ponto que muitas vezes a gente pensa em cada um deles pegando pra mim, assim, lembrar exatamente o que cada um significa. Às vezes eu lembro, às vezes eu fico meio assim, o que era mesmo cada um, quando vai praticar. Assim. Às vezes eu fico um pouco difícil. Nesse roteiro dos 8 pontos, né, do Prajnaparamita, que o Lama oferece, ele sugere assim, que a gente comece com a forma e depois a gente passe para os outros escândalos. Mas depois de um tempo ele começou a dizer assim, a gente poderia converter todos os 5 skandhas em forma. Porque na verdade a forma, ela não é a forma externa de alguma coisa. Ela não é algo que isso aqui tem uma forma redonda, uma forma abaulada. Não é isso. A forma não é isso. A forma é uma forma mental. Então tanto forma, quanto sensação, quanto percepção, quanto formação mental e consciência, surgem como formas mentais. Eu acho bem direto, assim, bem bom esse jeito de olhar. Assim. Ela tem sutilezas. A gente pode tratar um pouco dessas sutilezas. E no próprio, para além do materialismo espiritual, o Trungpa Rinpoche fala dos 5 skandhas de um jeito bem interessante. É muito interessante, assim, porque ele faz a relação com os 12 elos. E aí ele começa a forma, não vou lembrar exatamente tudo, assim, mas ele começa falando da forma, aí primeiro a forma ignorância, que é essa dualidade. Porque daí a gente está no espaço livre da mente, que seria a vacuidade, a grande vacuidade, né? Tem esse espaço livre da mente. Então, desse espaço livre da mente, surge uma diferenciação. Aí ele faz uma analogia assim, como se fosse um grande deserto de areia. Está tudo lá, as dunas estão lá, o sol está lá. Aquilo é puro, aquilo não tem nenhum observador, aquilo está lá por si só. Aí lá pelas tantas, um grãozinho de areia levanta a cabeça e se diferencia, diz assim, eu acho que eu sou uma coisa. Então essa diferenciação é a ignorância, que é a avidya, o primeiro elo. Né? Então ele fala forma e ignorância, ou seja, eu não só me diferencio, como eu tenho uma forma ali. Né? Então tem uma forma mental que surge. Né? Aí depois, eu não vou, para não errar assim, eu não vou comentar bem essa parte, mas ele divide em 3 partes a forma. 3 formas de ver a forma, é muito interessante. Tem forma ignorância, forma impulso
e a outra forma, não lembro qual é o nome que ele dá. Assim. E aí depois ele passa para as outras. Então, forma, sensação. A sensação tem a ver com gostar ou não gostar. Então, eu entro em contato com o mundo e eu gosto ou não gosto do mundo. Então, essa sensação é um pouco isso. É algo interno, uma sensação de existir, mas é uma sensação de estar agradando algo ou não agradando. Sensação, percepção. Aí a percepção... É a percepção que ele chama de impulso. Eu me enganei. Isso aqui tem forma e ignorância e tem outras duas que eu não lembro, que ele divide em 3. E aí quando ele fala de percepção, ele fala em impulso. Percepção e impulso. Porque a percepção está ligada um pouco à energia. Que eu olho as coisas e eu percebo com os olhos, eu percebo com os ouvidos, com o paladar, com o tato, com o olfato. Né? Então percepção tem a ver com o contato com o mundo. Percepção. A informação mental é um conceito. Aí a percepção é mais energética, assim. E a formação mental ela é mais intelectual, assim. Então eu crio um conceito sobre aquilo. Eu não só apreendo o mundo, como eu gero um conceito. Eu digo, isso Como eu relaciono com as minhas marcas mentais. Formação mental são as marcas mentais. São as marcas mentais. Então quando eu olho as coisas, eu diretamente relaciono isso aqui é um templo. Aqui é uma sala de meditação. Eu reconheço, aqui é um homem, aqui é uma mulher, aqui é uma pedra, aqui é um carro, né? Aqui é um som de tal coisa. Aí começa a ter conceitos. Né? E aí, por fim, tem a consciência. Que é quando a consciência é quando a identidade começa a surgir. Que ele tem a consciência do tato, a consciência do paladar, a consciência do olfato, a consciência visual, a consciência auditiva. Eu nasço com alguém que percebeu tudo aquilo que no caso ali de consciência, que é Vijnana, não chega a ser um nascimento total, mas é uma semente desse nascimento. O nascimento mesmo vai ser Bhava, né? Vai ser o décimo elo. Que é quando o ser nasce mesmo. Mas ali já tem uma sensação de um eu, assim. Tem um pouco uma sensação de separatividade. Pode-se dizer assim que é aquele grãozinho de areia que começou a querer se diferenciar. Que no começo ele era um grão de areia. Né? Depois ele começou a ter consciência. Né? Ele começou... então se eu for para cá, eu tenho que pagar isso. Se eu for para lá, eu começo a ter uma... No último retiro que eu estava, a gente criticou bastante, assim, o Marcelo Nicolás estava ensinando a gente a praticar, assim, né? A gente viu bastante isso, discutiu sobre isso. Mas para mim sempre foi um pouco difícil, assim, a coisa de passar um por um, assim, eu tenho a tendência de fazer direto. E aí eu acho direto todos juntos? Um pouco como tu falou, assim, parece que quando tu puxa forma, parece que eu tenho a tendência de já automaticamente vejo rápido todos, assim, né? Então quando tem que separar eles, me parece uma coisa tão artificial e tão estranha, não tem como ver um desvinculado dos outros, assim, né? De fato. Assim como... Mas eu acho legal nós conversarmos para entender, a gente falar no estudo, mas na hora da prática realmente, assim, eu prefiro dessa maneira que tu falou, assim, de o Lama tende a desviar direto. Assim. Mas ainda assim, se em algum momento ajudar, dá pra gente tentar na prática, entendeu? O que é consciência, né? Nessa situação, quem está consciente do quê? O que é esse eu que está consciente, por exemplo? Ou qual a formação mental que estava... Aí a gente se dá conta que tinha uma marca mental. Quando eu olhei aquela pessoa, brotou aquela marca direto. Não pode ser útil também, né? Mas esse método direto eu acho super bom. Assim. 5 escamas. O Lama ele fala no tema, na questão eu me lembro dele falando sobre o ponto, ele diz de uma certa forma assim que acho que a ponto, mas a questão é ver ou não, né? Ver ou não ver. Sim. Então, esse de ver o conjunto, ele está nos aproximado desse ver, assim, desse entendimento que não permanece, desde que ele seja
passageiro para nós, mas é como se fosse um insight. Ao mesmo tempo, se a gente realmente está vendo de forma ampla, a gente consegue separar e juntar, né? Então, às vezes, é um pouco assim, a disciplina da mente, né? Se a gente faz só o que é mais fácil para a nossa mente, a gente tem algum grau de fixação, ou seja, eu só faço desse jeito. Mas agora, dizendo, 15 minutos, vai só fazer isso. Vamos ver se a mente consegue estar disciplinada em uma sessão inteira, só visualizar um rum vermelho no coração, por exemplo. Complicado, assim. Tenho notado isso, assim. Isso assim é escrito. É uma letra escrito em português ou é um símbolo? Pode ser escrito em português, H ou M, né? Mas tem também um símbolo que parece um 5, assim, né? Acho que tem alguma, na lojinha tem alguma mandala que tem ali. Então, acho que estou vendo aqui. Uma que está pendurada ali. Ele parece um 5, assim. Eu estou escrevendo para mim, né? Vou tentar escrever para vocês. 5. Opa! Né? Então ele tem uma volta aqui, e aí depois embaixo ele tem uma. Parece o número 5. Aqui não tem desenhado. Mas poderia ser isso, né? Aí ele tá. Então, falou dos 12 elos, né? E falou das 4 nobres verdades. Então, do mesmo modo, na vacuidade originalmente não há sofrimento. Na vacuidade originalmente não há origem do sofrimento. Na vacuidade originalmente não há extinção do sofrimento. Sofrimento, origem do sofrimento e extinção do sofrimento se referem a usarmos a liberdade para construir o jogo, brincarmos e sofrermos ali dentro. É simples. Não há nenhum sofrimento sem uma construção de paisagem, sem um campo demarcado, sem uma identidade construída, sem uma coemergência que aciona isso tudo. Quando estiverem sofrendo, pensem: qual é o limite do campo? Qual é a identidade construída? Onde estão as travas do gol? As traves do gol. Então vemos que não há sofrimento nem extinção do sofrimento. É interessante, né? Porque sem limite, né, esse campo. Quando a gente limita, né? A gente coloca as linhas ali e só age ali dentro. Né? Então nem caminho, nem sabedoria, nem realização e nem não realização. Claro que não há caminho, porque originalmente não tem caminho, porque não tinha ninguém perdido. O caminho seria o caminho de volta, porque primeiro tem alguém perdido para então aparecer o caminho, então não há caminho. Ele do jeito que é descrito aqui, dá uma sensação de temporalidade, né? Mas ainda assim, a atemporalidade ela está permanentemente presente. Porque desse jeito fica parecendo assim, então todos um dia vão voltar e ser engolidos por uma coisa una e primordial. Aquilo também pode dar uma sensação de que existe uma coisa una e primordial como um Deus ou como uma alma, né, eterna. Aquilo não é bem assim. Quando se fala em mãe da mata, parece que seja uma noção de uma mãe acolhedora, né? Então tem uma coisa assim que é porque são classes diferentes de ensinamento. Né? O Buda dizia assim: para quem está fixado no eternalismo, está fixado na realidade das coisas, eu falo em vacuidade. Eu mostro que aquilo não tem existência verdadeira. Para quem está fixado na vacuidade, querendo destruir tudo, apegado ao niilismo, por exemplo, eu falo em seio do Tathagata. Seio do Tathagata é assim, a mãe dharmata, a mãe acolhedora. Então, ter a noção, as duas noções juntas na mente, seria uma boa prática, assim, que é a noção da talidade, ou seja, na vacuidade não há, mas ao mesmo tempo as coisas operam. Então, a noção de mãe dharmata, em alguns momentos, ela vai ser necessária assim, para a gente entender. Mas é uma abordagem, é uma classe de ensinamento.
E o oposto é a mesma coisa. Um acolhimento é bem assim, confortador. Então tem alguma imagem ou é a prática do Dharma? Como tu formata assim, É assim, a imagem do espaço, assim, né, que não é nenhuma imagem fixa, né, mas é um pouco isso que ele falou, assim, a gente está num sofrimento, aí a gente olha para o espaço, como uma meditação, né, o espaço livre, o espaço cosmos, né, ou o espaço, por exemplo, o espaço do céu, a gente pode ir para um lugar que tem um céu, assim, bem aberto, a gente olha para o céu, né. Nossa mente se perde, ela não está fixada em lugar nenhum. Então isso é a mãe da armata. A mente ela não está presa. A gente se coloca preso e a gente sofre no meio daquele jogo. Né? Tá, mas esse acolhimento da mãe da armata, com essa expressão mãe da armata, é uma espécie de refúgio ou uma espécie de a gente pode se refugiar assim, a gente se refugia nessa natureza livre da mente. A gente não... Mas é um pouco amplo, assim, talvez fosse mais didático e mais prático visualizar uma imagem. Não, mas nesse caso é a amplitude da mente mesmo. Uma imagem que tem mais a ver com o acolhimento no ponto onde a gente está, numa forma de ir passo a passo, seria a Tara, por exemplo, a mãe Tara. Aí sim, né, aí tem a imagem de Tara, que ela tem uma perninha meio levantando do assento, aí tem as 21 taras, cada uma está segurando uma... Então, cada uma das taras, ela representa um tipo de força interna que nós temos, né, como destemor, paciência, perseverança, força, coragem. Cada uma dessas qualidades, o acolhimento, a ação irada, ela pode ter várias qualidades, mas ela está sempre acolhendo. Então ela acolhe no ponto onde a gente está. Pode visualizar a Tara no topo da cabeça, assim. Tara que tu diz porque tem a vermelha, a verde e a branca. Tem as 21, né? Depois tem as 21. Lá no templo tu vê que tem as 21. Né? A vermelha, a verde e a branca são 3 das 21. Oi? Como? Quando tu diz Tara apenas. Tara. É que a Tara não é uma só, né? Quando fala Tara, são todas. Né? Então, em alguns lugares se pratica Tara vermelha, em alguns se pratica Tara branca, ou Tara verde, ou de outras cores. A iniciação do Lama foi em Tara vermelha, mas a Tara vermelha não é a principal. Assim, não é, lá no templo no Caminho do Meio, ela está no centro, ela está como maior, pela iniciação que o Lama teve. Né? Mas ela não é necessariamente a principal. Assim. São 21, né? Elas estão juntas. Elas são como se fossem uma só. É como se a gente dissesse assim, a torcida do Grêmio. Não tem uma pessoa, né? A torcida do Inter. É uma coisa só. Assim. Então, Tara é assim. Tara são as 21 juntas. Né? São as 21 forças juntas. Como se a gente pensasse numa mãe, uma pessoa que é uma mãe. A minha mãe, a sua mãe, a mãe que a gente lembra. A gente lembra da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia. Ela tem várias qualidades. Ela é destemida, ela é forte, ela é corajosa, ela é acolhedora, ela é meiga, ela é carinhosa. Ela tem um monte de qualidades, mas está todas numa só. Então, Tara é isso. Quando se coloca as 21, é como se pegasse uma mesma mãe e fizesse uma foto dela assim 21 vezes e cada uma a gente pinta com uma cor. Assim. Aí põe lá, nossa mãe tem 21 qualidades. Né? Então essa visualização de Tara ela é bem poderosa. Assim. E aí tem um mantra para cada uma delas. Né? Isso é bonito também. Essa é uma outra coisa. Tá numa situação lá complicada, aí lembra do mantra de Tara. Om Taretam Soha, Om Taretam Soha, Om Taretam Soha, Om Taretam Soha. Aí esse é de Tara vermelha. Né? Aí tem as outras, eu não lembro de todas. Dá pra ser de Tara vermelha.
falando do caminho, né? Então, o caminho, ele é para quem está perdido. Quando a gente fala de caminho, a gente fala do caminho de volta. Porque primeiro tem alguém perdido, então aparece o caminho. Mas originalmente não tem caminho. Seria a quarta nobre verdade, nobre caminho de 8 passos. Poderíamos pensar então, bom, não tem nada disso, mas restou a sabedoria. Mas aí o Sutra vai falar que não tem nem a sabedoria. A sabedoria tem esse nome porque ela vem como caminho, como extinção dessas coisas todas. Seria a sabedoria do caminho, e não a sabedoria última. Então a sabedoria do caminho, ela é a sabedoria que culmina, é a culminância do caminho. Essa sabedoria, originalmente ela está extinta. Mas a sabedoria última, Yesh, né, em tibetano chama Yesh. Essa sabedoria última, ela está sempre presente. Então, esse detalhe. Assim. Seria a sabedoria... Então, Sherabi é essa sabedoria. É a sabedoria de desatar o nó. Yesh é a sabedoria última, que ela nem desata e nem não desata. Então, a sabedoria de desatar o nó seria a sabedoria assim. Eu pratiquei motivação, Shamatha pura, Shamatha pura, Metta Bhavana. Aí eu entrei no Prajnaparamita, eu fiz os 8 pontos do Prajnaparamita, eu olhei todas... Aí eu fui até o final dos 21 itens, eu olhei as 5 sabedorias, a deidade, a mandala de 5 sabedorias, e aí brotou a sabedoria. Isso é uma sabedoria que brota na culminância de um caminho. E aí eu consigo desatar os nós. Tá aquela situação complicada toda, eu invoco os 5 Janibuddhas. Ou invoco Tara, ou invoco Cherezig. Aí eu uso aquilo para desatar aquele nó. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho a sabedoria de desatar o nó, que é Sherabi, eu tenho a sabedoria Yesh, que é a sabedoria última, que está constantemente presente. Ela não precisa nem ser acionada, ela está lá presente, ela está... Né, mãe parada, assim, como um filho aprontando para cá e para lá, e a mãe está serena, assim, ela sabe que aquilo vai dar um monte de problema, e quando precisar, ela está lá. Está lá calma, assim, esperando o filho. Aí o filho vem chorando, ela está... Meu filho, vai lá, acorda. Aí já se transforma em Cherezig, né? Já se manifesta como Cherezig. Mas constantemente ela está presente. Então, todas as sabedorias de Tara, Cherezig, 5 Janibuddhas, são inseparáveis dessa mãe Dharmata. Elas são inseparáveis. Porque eu só consigo agir no meio do mundo com o olho de Cherezig, entendendo, escutando, né, ouvindo os sons do mundo, escutando a pessoa, o ser onde ele está, se eu estou apoiado por essa sabedoria última, que é Yesh. Se eu não estou apoiado por isso, aquilo fica meio assim, fica incompleto. Até tem algum mérito, que seria assim, eu trabalho 24 horas por dia em todas as ONGs possíveis, vivo do que me doam, eu tô lá, assim, como o Cherezig nessa história, né? Ele está lá constantemente, assim, ele está ajudando muitos seres, ele tem um grande mérito, é maravilhoso. Mas aí Buda vai dizer, é muito mais meritório se alguém pegar, por exemplo, o Sutra do Diamante, que faz parte da literatura Prajnaparamita, entender um verso do Sutra e explicar às outras pessoas. Entender mesmo, completamente, realizar aquilo. E explicar seria assim, não necessariamente falar, mas realizar e ajudar outros a realizar também. Isso é muito mais meritório do que pegar... aí ele faz várias analogias do Sutra do Diamante, né? A gente pegar um grão de areia do rio Ganges. A gente pega todos os grãos de areia do rio Ganges e aí transforma todos eles em tesouros preciosos, maravilhosos. E oferece todos esses tesouros para todos os seres, para todos os Budas. Isso é muito menor do que a gente entender um verso do Prajnaparamita, entender mesmo, não só assim, do jeito que a gente faz, entender mesmo e realizar. E ajudar outros a fazer a mesma coisa. Então esse é o mérito dos mestres. Né? Os mestres eles estão olhando de forma ampla. Né? Se a gente precisa acoplar a mente deles e entender para onde eles estão olhando. Eles já estão beneficiando
Eles não precisam ir atrás e fazer coisas e ajudar os outros a comer e dar vacina e não sei o quê. Não que tudo isso não tenha o seu mérito, com certeza tem. Isso é tinesia agindo também. Porque pode ser que aquelas pessoas que estão precisando comer, ser vacinadas e tudo mais, elas jamais ouviriam o Dharma antes de se alimentar, antes de qualquer coisa. Assim. Então é por isso que as sabedorias elas têm que estar juntas. Né? Que é a compaixão dos meios hábeis, né, de fazer as coisas, e a sabedoria Yesh, que está sempre presente. Então, essa sabedoria de desatar o nó do lenço. Mas depois que o lenço foi desatado, para que serve a sabedoria de desatar o nó do lenço? Esse é um ponto muito importante para que não fiquemos agora preservando o nó para poder preservar a sabedoria que afinal é o que somos. Não ficar guardando o nó. Não desmanche. Se desmanchar o nó, desmancha a sabedoria e nós desaparecemos no ar. Ou seja, construímos uma identidade a partir disso. Não desmancha assim, é o que a gente falaria, né? Não desmancha o nó, né? Não vai desmanchar o nó, deixa ele igualzinho ali. Então, nem caminho, nem sabedoria, nem realização. Não tem ninguém atingindo realização. E também não tem não realização. A realização tem algum sentido condicionado. Mas aqui não é o obstáculo à realização. A realização pode existir, mas originalmente ela não tem. Na vacuidade não tem a realização. Aí, na sequência do sutra, portanto, Shariputra, uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na Prajna Paramita. Ou seja, eles não estão se construindo em alguma coisa. Não tem nada para atingir. Não tem assim uma sucessão e vai atingir alguma coisa. Né? Eles retornam à mandala original, os olhos deles olham e eles, a partir dessa sabedoria natural, Yesh, desmontam as construções. A confiança, né, que está falando ali na Prajna Paramita, seria assim, quando eles olham o lenço cheio de nós, né, a analogia, para quem não sabe, tem essa analogia, né, a analogia do lenço, que é a mãe da Dharmata, né, o lenço primordial, e tem os nós, mãe da Dharmata não, seria a natureza primordial, né? Aí tem os nós seriam assim, as nossas complicações. Eles olham o lenço e eles nem perguntam se sabem desmanchar ou não. Eles olham e desmancham. Só de olhar, os bodhisattvas se manifestam desse modo, através dessa confiança na dissolução da artificialidade. Eles confiam. Eles não fazem assim, não, mas será que é para cá? Será que é para lá? Eles olham e vêm. É espontâneo. É realmente espontâneo. Aí, uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. No Sutra ainda tem essa parte. Né? Aí o comentário do Lama. Construções parciais, que seria entre elas a própria sabedoria. Faça isso, não faça aquilo. Né? Obscuridades mentais são construções parciais. No Sutra do Diamante, o Buda reitera que ele não obteve, não recebeu nenhum conhecimento do Buda de Pankara, que foi o mestre dele. Né? Ele não recebeu a transmissão de um sistema, recebeu a transmissão da mente. Isso significa que não há obscuridades mentais na vacuidade. Se não há obscuridades mentais, não há nada artificial para ser defendido. Se não há nada para defender, então não há medos. Os tibetanos chamam isso às vezes de orgulho vajra. Acho bem boa essa expressão, orgulho vajra. Ou seja, brota uma espécie de orgulho. Não é o orgulho da roda da vida, mas é o orgulho vajra. Ou seja, não importa o que o samsara fizer, ele não tem poder. O samsara não tem poder para destruir a natureza primordial. É um orgulho, assim, para onde ele olha, vajra. Vajra. Tudo é vajra. Vajra seria assim, vazio e luminoso, no mesmo fenômeno. Essa confiança de olhar e sempre ver o aspecto vajra. Por exemplo, o Maharaja vem atacar, né? A impermanência. Mas na verdade não tem nada para fazer. Por exemplo, o menino no meio do jogo, se ele tem a visão que estava antes do próprio jogo, ele não será afetado pelo resultado do jogo. Isso é interessante, né? Ele começa a jogar e lá pela cena se ele lembra. Nossa, eu podia não ter começado a jogar. Ou algo assim, né? Eu estou jogando, mas eu mantenho a visão livre antes de jogar. Então, tá, eu não preciso ficar apegado a esse jogo que ele vencer. Não precisa. Né?
Se Maharaja disser que o resultado do jogo vai ser 10-0, o menino sorri, porque ele sabe da insubstancialidade daquilo. Ele não vai ter medo, porque não está preso a um sistema de crença, a uma obscuridade mental. Se tomamos refúgio no Guru, se damos a mão para o Guru, tomamos refúgio nessa natureza, que é a natureza da vacuidade descrita dentro do Prajnaparamita. Se damos a mão para essa natureza, por que vamos tremer na dissolução daquilo que é artificial? Nós damos a mão para a natureza primordial. Não tem por que tremer. Alguma coisa vai se dissolver, aquilo é artificial mesmo. Como se aquilo nem nasceu. Como é que eu vou ter medo? Eu tenho medo só de algo que nasce. Aquilo nem nasceu, não vai morrer também. Não é nem isso. Né? Aí na sequência do Sutra. Transcendendo completamente as visões falsas, atinge o derradeiro Nirvana. As visões falsas significam visões parciais, né? Visões do mundo. E Nirvana, aqui não é o Nirvana do caminho do ouvinte, né? Que seria um lugar onde ninguém incomoda, onde ficamos imunes, ou seja, eu me recolho, eu não entro em contato com o mundo e eu só como, durmo e medito. Mais nada. Isso é uma espécie de Nirvana, porque eu não entro em contato com o mundo. Mas esse Nirvana, esse derradeiro Nirvana, que não é um Nirvana condicionado, esse derradeiro Nirvana seria assim, diante de toda a confusão, olhamos um ponto... Ah não, esse aqui ainda é o Nirvana comum. Diante de toda a confusão, olhamos um ponto longínquo e não respondemos. A pessoa está gritando, a gente olha ao longe lá, não responde nada. Então esse Nirvana é um Nirvana fechado. É um Nirvana capaz... Então não é esse Nirvana fechado. O Nirvana que ele está se referindo aqui é um Nirvana capaz de olhar todas as coisas sem obscuridades. Portanto, não há como ser atingido. Esse é o derradeiro Nirvana. O derradeiro Nirvana é assim, eu olho todas as aparências e nada atinge. Eu me relaciono, eu falo com as pessoas, eu converso, eu dialogo, eu entro nos mundos, mas aquilo não atinge a natureza primordial, porque eu estou repousado nessa natureza livre, que é, né, os bodhisattvas, transcendendo completamente as visões falsas, atingem o verdadeiro Nirvana. Como escreveu antes de ficar comendo e meditando? Isso seria o caminho do ouvinte. Né? Isso seria tipo retiro? Poderia ser um tipo de retiro. Né? Que a gente pode se retirar para fugir do mundo, como se fosse assim. A gente, pela disciplina, a gente não entra em contato com o mundo e a gente segue uma série de regras e aí a gente está pacificado. Aquilo tem um certo grau de mérito, né? Tem um certo grau de mérito, mas não vai, só vai ter um ponto. Né? O grande problema desse tipo de prática é que ele só vai ter um ponto. Seria o ponto assim, eu só vou até o ponto de não entrar em contato com o mundo. Se o mundo começar a entrar em contato comigo, começar a me cobrar, eu vou me sentir mal, eu vou achar horrível, eu vou achar que o mundo tem problema, que o samsara é horrível. Eu não posso entrar em contato com o samsara. Então os bodhisattvas, por isso que o Prajnaparamita é descrito assim, como o caminho que passa de arhats para bodhisattvas mahasattvas. Ou seja, arhat seria assim, aquele que atingiu o grau máximo do caminho do ouvinte. Mas aqui, com o Prajnaparamita, eu vou entender a vacuidade. Vou entender a vacuidade e a luminosidade. Então eu vou passar desse grau máximo do caminho do ouvinte para o Bodhisattva, que é aquele que age no mundo, encontra as pessoas, fala com elas e entende a vacuidade e a luminosidade em cada uma das ações, em cada causalidade, entende as bolhas, entende que aquilo é uma bolha. Eu não preciso ficar preso naquela bolha. Então, não quer dizer que isso não é desmerecer o retiro, porque eu posso fazer o retiro sem essa visão da disciplina. Eu estou lá, disciplinado, faço os horários, cumpro os horários, tudo. Mas eu já estou vendo que aquilo é construído. Esse é o ponto. Nós vamos fazer dedicação. Está na hora já. Página 38.
os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 45, a última prece. Em lo cho son ring lo xue zhen li sa song cha par pao dre zhe zhe song nao wa de mi drao du song ge le she. Muito obrigado. Então, lembrando que neste final de semana, amanhã, né? Amanhã, depois de amanhã, à tarde, das 2h30 às 5h, tem introdução à meditação com a Anjara. Então, quem vocês quiserem indicar também para iniciar a meditação, né? Eu acho que todos vocês já iniciaram um pouco, mas mesmo quem já iniciou pode se beneficiar da prática. Amanhã tem o Nelson. E amanhã tem o Nelson, isso mesmo. Amanhã, 19 horas, o Nelson Morrone vai dar palestra O Caminho da Felicidade, né? Algo assim, né? É parecido, é O Caminho da Felicidade. Algo parecido com esse nome. 19 horas. Não precisa de inscrição. Eu não lembro quanto que está a contribuição sugerida, mas acho que é em torno de 30, por aí, né? Então tem isso amanhã, tem final de semana introdução à meditação. No domingo, às 18 horas, tem o Puja da Lua Cheia. Domingo da Lua Cheia, né? Então, 18 horas aqui. E as atividades aqui seguem até agosto, mais ou menos, né? Quando a gente vai provavelmente se mudar já em agosto para a sede no Bonfim. E aí, sábado da outra semana, né, dia 15, vai ter a pré-inauguração da sede lá no Bonfim, Garibaldi 1368. Aí vão ter várias atividades, vai ser das 10 às 19. Várias atividades, vai ter bazar, oficina, corte de cabelo, introdução à meditação, comidinha. Essa programação já não poderia estar sendo divulgada, porque é uma semana só, não? Faz tempo que está no site. Já tem a programação dos horários. Na verdade, os horários... de agora não tem a programação. Os horários certinhos, eles não estavam... A gente não tinha colocado ainda. Aí hoje, eu comecei a colocar de manhã, mas estava levando mais tempo do que eu imaginei, eu acabei não terminando hoje, mas hoje à noite eu vou colocar lá os horários direitinhos, aí tem todos os... Das atividades. E aí tem um formulário para inscrição também, porque as oficinas é bom se inscrever, porque tem um número limitado de vagas. E até para os oficineiros se programarem. Cartaz, o pessoal pesquisar. Eu vi o cartaz agora. No cartaz eu acho que tem primeiro um site. Eu não sabia que ia ter essas atividades todas. Sim. Eu aqui internamente. A gente estava ainda fechando com curiosa, o que vai ter em que horário, né?
Não sei se tinha Mas site. hoje à noite vai ter, isso tá no Ah, vai lá no tá. site lá direito. Tá bem em cima, assim, né? Tinha que estar no cartaz. Né? Mas Seria tá. bom estar no cartaz, né? Obrigado. Tchau, tchau. A Carol Souza tá fazendo o cartaz impresso, que ela fez esse aí, né? Agora ela tá fazendo um outro com a programação. A programação. Mas realmente é uma semana, é pouco tempo. Né? E aí vai ter no site do SEB? No site vai ter também. Programação geral. Será que tem no cartaz? No cartaz tem um site. Tem o site do SEB geral, né? Eu não sei se no cartaz tem o específico do. Eu vou olhar. Deixa eu ver. Vamos ver. Mas o geral do SEB deve ter. seb.org.br. E aí tem essa rifa também, né? Para contribuir. Não tem. Sim.